Você conhece alguma pessoa distraída que vive com a cabeça no mundo da lua e parece não prestar atenção em nada à sua volta por mero descuido? Isso pode indicar que ela é portadora de déficit de atenção, um distúrbio que atinge crianças e adultos, caracterizado pela falta de concentração em atividades rotineiras e pela impulsividade. O déficit de atenção pode se manifestar de duas formas, com ou sem a hiperatividade. No primeiro caso, é chamado de distúrbio de déficit de atenção, o DDA, e no segundo, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Nós vamos conversar agora com a neuropsicóloga Joana Rain para nos explicar as diferenças entre as duas formas de manifestação do déficit de atenção e sobre como tratar o distúrbio. Boa tarde, doutora Joana, bem-vinda ao Tarde News. Boa tarde a todos. Agradeço muito esse convite para falar de um tema que eu tanto gosto porque está presente no nosso dia a dia, na nossa residência, no nosso trabalho, no nosso cotidiano e envolto com muitos mitos, né? Doutora, tem uma definição para o déficit de atenção? Quando a gente fala de déficit de atenção, a gente tem que pensar primeiramente na palavra atenção. O que significa atenção? É um sistema muito complexo que envolve o sistema nervoso central, envolve a parte bioquímica dos neurotransmissores do nosso organismo, envolve motivação, envolve questões externas e envolve também questão de intensidade. Todos nós temos um pouco de desatenção, em momentos mais e momentos menos. Então, a classificação é o quanto essa intensidade desses sinais e sintomas nos trazem prejuízo na nossa vida familiar, profissional, escolar, né, em se tratando de crianças. A partir de que momento a psicologia considera que essa falta de atenção se tornou um distúrbio? Até os 5 anos de idade, você geralmente consegue perceber sinais e sintomas. Só que é esperado por volta dos 7 anos de idade para ter realmente a definição, porque existe uma maturação do sistema nervoso central que precisa acontecer. E quais são esses sinais e sintomas? Agitação psicomotora, no caso se tiver hiperatividade, né? A criança parece que está no mundo da lua, como você bem falou. Ela é muito desatenta, desorganizada. Por onde ela passa, ela vai deixando rastro. Você vai no banheiro, essa criança saiu deixando tudo espalhado, toalha no chão. Na escola, muitas vezes ela não consegue esperar o professor terminar de falar e ele já responde. Né? E outros sinais que envolvem a capacidade de planejamento, capacidade de conseguir encerrar uma tarefa antes de começar outra, principalmente quando a atividade exerce uma exigência do poder cognitivo, então ela tende a deixar aquela para começar outra atividade. Doutora, e é possível a gente definir, ou pelo menos distinguir, o transtorno de déficit de atenção e o distúrbio? Sim. Como? A palavra distúrbio geralmente se refere à questão somática, relacionada ao corpo. Então, pode ser uma desordem que pode ou não trazer prejuízo na minha vida funcional. Já o transtorno, a própria palavra diz, né? Ele traz capacidade de transtornar. E essa capacidade de transtornar envolve todos os âmbitos daquela pessoa, né? Criança, adolescente ou adulto. Agora, a hiperatividade, ela está presente em ambos os casos ou só no transtorno? Geralmente, quando você fala a diferença entre DDA e o TDAH, a diferença básica é a hiperatividade. E se não for tratada, identificada na infância, como que é um adulto, um adolescente, um adulto, que chega a essa fase da vida com tanto o distúrbio ou com o transtorno? Bom, chegando na fase adulta, há tendência de diminuição de alguns sintomas, né? Pela própria maturidade do organismo, que a vida vai exigindo. Porém, ela pode ter uma série de consequências advindas de um transtorno não tratado. Consequências, então, pula de um emprego para outro, consequências na sua vida educacional, consequências na vida familiar, casou, separou, casou de novo, separou, casou de novo, separou. Né? Então, os sintomas diminuem. Só que se vê os prejuízos do transtorno não tratado. E como tratar, então, para evitar todos esses prejuízos? Bom, primeiramente, o diagnóstico é feito clinicamente, você procurar
um neuropediatra, no caso da infância, um neurologista, um psiquiatra, que são os que estão mais especialistas, né, para identificar. Ele vai ter o manual o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, e a CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, que lá tem todos os sintomas que devem estar presentes de forma significativa na vida daquele sujeito. Significativo o que é? Trazendo prejuízos e pelo menos 6 sintomas daquele e presentes no mínimo 6 meses para ser classificado. Doutora, vamos só reforçar para quem está nos assistindo então. Então, não é apenas distração. Quais são os outros sintomas, para ficar bem claro para quem nos acompanha? Você tem a distração, você tem a hiperatividade, você tem a impulsividade. Né? E tem que estar num nível, numa intensidade significativa, onde o profissional, o médico, vai estar habilitado e perceber que essa disfunção está presente em várias áreas do sujeito. A criança ela não vai ser só disfuncional na escola. É na escola, é na família, nas relações sociais, onde você pergunta para uma mãe, e aí, como que é passear no shopping com seu filho? Deus me livre, não vou, ele sai correndo, ele entra em tudo que é loja, não dá para ir lá no shopping. E aí você percebe, poxa, a criança já está com 8, 9 anos e ainda tem esse comportamento, não é uma criança de 3. E aí você percebe que passou já da idade esperada para aquele comportamento. Doutora, mas para os pais, como que é essa questão de identificar? É uma criança que é apenas mais agitada, mais levada que as outras, para uma criança que tem realmente o transtorno? É apenas o profissional que pode identificar ou tem algum comportamento que realmente pode fazer com que o pai acenda a luzinha de alerta ali e procure ajuda profissional? Você vai percebendo esses sinais, né? A escola é um ótimo ambiente para ir pontuando. Quando começa, geralmente a gente escuta as crianças falarem assim, entrou no ensino fundamental, que é o primeiro ano, a exigência aumenta, tem mais tarefa, mais concentração. E a criança começa a ter prejuízo, e a professora fala, olha, ele não para quieto, olha o que está acontecendo, todo dia é uma coisa, ele não termina a tarefa, a mochila chega desorganizada, o material, 2 meses de aula já está tudo rasgado, amassado. Né? Isso começa a dar sinais de alerta, porém, é extremamente necessário levar a um profissional habilitado para fazer o correto diagnóstico. Ok. Doutora Joana Rai, muito obrigada pela sua entrevista, excelentes informações, é um tema importantíssimo para a nossa sociedade, muito obrigada. Por nada, estou às ordens e vamos acender esse sinal de alerta para podermos atuar precocemente. Isso mesmo.